Aí, pessoal, já está começando. José Alves. Boa noite, Rosilene. Flora. Nascimento entrou. Ana Camargo. Boa noite, pessoal. Vou esperar o pessoal chegar aqui. Deixei aqui para vocês visualizarem aqui, para entrar em contato. Estamos começando agora o Instituto Vani, que é psicanálise junto com a neuropsicopedagogia. Eu com a minha esposa vamos estar iniciando um trabalho multidisciplinar para vocês. E vou estar falando aqui, nesse canal aqui, sobre um pouco dos vídeos que eu coloco, um pouco do livro, tá bom? Deixa eu ver a galera que está entrando aqui. Bacana. Bem legal. Bom, já vou adiantando o que eu vou estar falando nessa live. Eu vou estar falando justamente da parte, vou começar do trauma ao amor, que é uma das coisas muito... o pessoal sempre me pergunta, tanto nas sessões, como na parte de dúvidas, que os vídeos aqui, acho que a maioria dos vídeos é sobre relacionamentos, a maioria dos vídeos é sobre a parte de relacionamento tanto de pai com filho, quanto de casais. Então, eu coloquei assim, do trauma, né, ao amor ao trauma, né, porque as coisas estão bem interligadas. E uma das coisas mais importantes é a gente começar a dividir. Então, eu coloquei com 4 blocos essa live, que na verdade é um pouquinho daquilo que eu coloquei nos primeiros vídeos lá, já explicando do meu livro, do Amar é Despir a Alma, ok? E daí, se alguém tiver alguma dúvida, né, alguma coisa, os contatos estão no perfil, tá bom? E a parte que a gente acha mais interessante de poder manter no perfil também tem a parte do canal que a gente tem no WhatsApp, que quem quiser entrar também é super legal, porque daí a gente redireciona para um grupo, que daí vai ter os workshops aqui no estúdio, a gente tem um estúdio aqui no Centro Comercial de Alphaville, ao qual a gente faz a parte dos workshops, a parte das conversas. Então, vamos começar do começo, né? Para iniciar aqui. Até brigadão, pessoal que está entrando aí. Ó, vamos esperar mais uma galerinha aí. Angel entrou. Bacana. Bem legal. Legal. Aí aos pouquinhos eu vou me interagindo aqui, tá? Porque é a primeira, vamos colocar assim, primeira de muitas lives, né? Agora eu vou manter essa rotina para vocês, mas eu vou adiantando então essa parte aqui. Essa parte dessa live eu vou transformar numa apostila. Então, no final, dentro do grupo do WhatsApp, né? Dentro do canal do WhatsApp, você pode procurar como Instituto Vani, vai ter esse link para participar do grupo e eu vou colocar depois para a galera que quiser fazer a compra da apostila. Na verdade, vai ser R$ 25, até eu falar para vocês, né? A gente trabalha justamente para ter acesso, né? A ideia é ter esse valor que eu tenho agora da psicanálise para vocês. Eu não quero deixar nada para mim. Eu quero agora, a partir do momento que eu receber esse conhecimento, que a gente vai, né, se estruturando cada dia mais, mas a ideia é de poder deixar isso cada dia mais evidente para os outros, porque comigo, né, a gente vai desenvolvendo, a gente vai tendo o dia após dia a presença para depois, amanhã, a gente poder fazer melhor do que hoje, né, sendo hoje melhor do que ontem e hoje pior do que amanhã. Então, amanhã a gente tem que ser uma versão
sempre melhor para poder trazer alguma coisa de significado para alguém. E aqui eu vou estar compartilhando um pouquinho a parte da audiência, a parte do interesse de vocês. E quem tiver, de repente, uma pergunta um pouco mais intimista, um pouco mais individual, ou que, de repente, realmente quer entrar nesse processo de terapia, eu estou à disposição, tá? Pode entrar em contato com a gente do Instituto Vani, tá? E daí a gente já vai começar a se interagir melhor nessa parte de como está funcionando essa parte das imersões que a gente está fazendo aqui ao vivo, tá bom? Então, vamos lá. Só me organizando aqui para a galera que está pedindo. Não começa, não começa. Vamos ver. Ah, legal. Ótimo. Evangelista, é isso? Li. Ok. Bacana. Ótimo. Bom, vamos começar então. Então, dessa parte que eu vou falar do trauma, do amor ao trauma, o trauma ao amor, e essa apostila, né, só para eu não esquecer, vai ter um quiz, né, como se fossem umas perguntas e respostas que a gente vai ter lá. Vai ser muito legal para quem quisesse fazer o teste com você mesmo, fazer se aprendeu, se conseguiu trazer alguma coisa legal dessa live, porque a ideia é poder não só ficar na conversa, né? A ideia é que a gente tenha essa parte de poder interagir, tá bom? E vamos tentar, então, se organizar para a gente poder deixar isso cada dia mais presente, tá? Só estou organizando aqui para, Maria Nilza também. Falo para começar, o pessoal, calma, tá bom. Vamos lá, Célia. Perfeito. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Nessa primeira parte, eu vou falar o seguinte. Tem gente que diz, eu só tenho azar no amor. Aquilo que eu falei no começo da apostila, né? Então, assim, não, você não tem azar no amor. Você só está emocionalmente programado, né, para fazer aquelas escolhas que sempre te machucaram. E hoje eu vou mostrar para vocês como a sua infância, como essas feridas emocionais da infância estão escolhendo também por você nesses seus relacionamentos. Eu vou separar então por blocos, tá bom? Para não ficar muita coisa aqui para a gente poder ir falando. Então, vamos colocar aqui. Bloco 1. Vamos colocar bloco 1. O trauma não procura amor. Ok? E eu vou colocar aqui. O trauma procura familiaridade. Então, é aquela zona de conforto, ok? Eu vou colocar aqui uma explicação breve e depois eu já vou fazer as considerações, ok? Explicação. Pessoas confundem intensidade com amor. Caos emocional gera dependência. Cérebro acostuma com sofrimento emocional. Muita gente diz, aí eu vou colocar um exemplo para vocês. Quando alguém me trata bem, eu perco o interesse. E eu falo, isso daí não é maturidade. Isso é realmente, já está apontando para mim que isso é um trauma, né? Então vamos iniciar dessa parte das escolhas que você fez na sua infância e que estão até hoje fazendo parte de você. Ok. Seguinte, vamos colocar ali dessa parte da infância. Quando você trabalhava ainda com a sua formação, você tinha um dependente. Sim. Esse dependente, que poderia ser o pai, poderia ser a mãe,
poderia ser um tio, poderia ser uma avó, ok? Esse dependente, ele era realmente o responsável por você. E não exatamente o responsável para podermos trazer alguma coisa simbólica, mas como uma razão de conduta de vida. Então, o que acontece? A dependência da criança é muito mais do que a parte de se pegar, de se levar ao banheiro, de se dar comida. Isso são os anseios básicos que nós temos. Mas a dependência moral e os exemplos é onde que realmente vai enraizar isso. E que se não formos bem assistidos dessa parte, de pai, mãe ou algum responsável que esteja realmente intercedendo por esse ente, que nem vou falar por essa criança, por esse ente, que ainda está, ainda no desenvolvimento da parte de estrutura de córtex pré-frontal, da parte de estrutura emocional, essa criança vai nascer com vários traumas. Essa criança vai crescer com vários traumas. Essa criança, desde o início, vai começar a repetir padrões que vieram dos seus pais. E isso tem muito a ver com as escolhas, com a preferência temporal, com a preferência que os pais vão colocar. Então, para ter já um resumo disso, para a gente poder já andar aqui com a conversa, né? Para não ficar uma live muito grande. Quando você, até do momento de nascimento até os 7 anos, é a fase principal para desenvolvimento do que você vai ser quando você for um adulto ou um adolescente. Porque até os 7 anos, você pega eu falo toda, toda a parte de sentimento, cognição, valores, emoções, reciprocidade, afetos de quem está com você. Então, se até os 7 anos de idade você passar por coisas ruins, provavelmente essas coisas ruins vão dizer de você na sua adolescência. Vão ficar ali, como diria a parte da psicanálise de Freud, vai ficar no seu inconsciente. E toda hora que você tentar resistir ou trazer para alguém o você, o que vai acontecer? Você vai acabar trazendo todo aquele trauma de infância, porque já está intrínseco em você. Isso já está fazendo parte de você. E daí, realmente, a terapia entra para te ajudar muito. Porque esse processo, de novo, a criança não tem culpa. Se a criança for doutrinada a fazer alguma coisa ou for deixada de lado, ela vai considerar que aquilo é comum. Se a pessoa vai entender, no caso, que depois ela passou por isso, é um outro setor. Agora, se ela não tem consciente, ela não tem essa plena consciência que ela está sofrendo algo que não é dela, porque a dependência ali está a partir de um adulto. Então, quando você coloca isso como um valor de estar com alguém, e aí vai entrar naquilo que eu falei no começo, do narcísico, de você colocar isso do egocentrismo, tudo isso vai começar a aparecer com você na hora das suas escolhas emocionais, que vão ser na parte, geralmente na adolescência, quando você vai começar a sentir atração por outra pessoa, a querer ficar junto com alguém. Então, esse caráter moldado veio da sua infância. Então, isso é muito importante. É o que os psicanalistas, os estudos colocam assim. Se você está com muita ocupação para poder não se dedicar ao seu filho, com a idade que ele está, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, até os 7 anos, eu sempre coloco para os pacientes, deixe de fazer o que o seu tempo está te ocupando para poder dedicar àquele que um dia você não vai ter tempo para poder fazer, porque daí o tempo já foi perdido. E se você colocar, depois eu vejo com o meu filho, depois eu coloco ele como eu coloco ele para alguém tomar conta, não. Alguém já tomou conta antes. E você não consegue depois mais o quê? Vamos colocar numa palavra mais chula, né? Adestrar o seu filho.
Porque ele já pegou uma personalidade ao qual você estava em valor de repetição para ele desde que ele era criança. E quando é criança, de novo, se você pega um bebê que pode nascer no Brasil e coloca ele na China, ele vai nascer, vai crescer falando chinês, porque a educação dele vem em chinês. É um HD vazio a criança. Então, a partir desse momento, você está colocando seu filho, né, nos sofrimentos da sua vida. E não é que aquilo não faça ele uma pessoa feliz. Claro que você vai poder criar o inconsciente dele, trazendo uma felicidade momentânea. Mas ele vai estar vivendo uma vida que realmente não é saudável. E essa repetição de tanto a briga de casais, como de, às vezes, ambientes, que é uma das coisas que a gente vai falar depois, que o ambiente realmente é muito hostil e deixa a criança ali. A criança pode ser a criança mais perfeita do mundo. Se estiver num ambiente insalubre, ela vai sim ficar insalubre, porque isso vai ficar na mente dela e pode não se externalizar na hora, mas no final ela vai encontrar isso na adolescência, porque na adolescência sim, que ela vai começar a se tornar alguém, ela vai começar a entender os valores que ela aprendeu. Olha que perigo isso, que ela aprendeu como se fossem certos, né? Tem coisas que realmente ela vai entender como é certo, porque ela sempre viu acontecer em casa, de repente viu que um xingo é comum. Então, geralmente, assim, uma das coisas para vocês guardarem. Quem não tem, por exemplo, o pessoal fala muito da falta do pai, né? Quem não tem uma autoridade paterna em casa, geralmente não vai ter uma autoridade quando for procurar um emprego. Não respeita o pai, não vai respeitar o patrão. Não respeitou a autoridade do pai, não vai respeitar a autoridade de um patrão ou a autoridade de alguém que se colocar acima dela. Porque isso já não foi trazido como algo de merecimento ou pertencimento, porque de repente foi alguma coisa ruim para ela e não houve essa hierarquia e não houve uma figura paterna presente. E daí começa a vir um monte de patologia, vai começar um monte de neurose na pessoa e ela não vai conseguir se socializar bem, porque dentro de tudo isso vai vir sempre um reflexo daquele pai ou daquela pessoa que realmente para ela foi muito distante naquele momento que ela mais precisava, tá? Então, assim, dentro dessas escolhas que você está passando hoje, que você está tentando trazer para alguém, isso foi muito moldado no que você passou, no que você viveu. Então, assim, se você não teve um pai presente, se você teve uma mãe que te terceirizou, terceirizou o quê? No momento que você precisava estar com ela, ela te terceirizou para alguém. Pode ser por uma necessidade, mas isso vai ser cobrado, porque ela poderia falar assim, se eu não fizesse esse trabalho, vamos colocar a situação de hipótese, uma hipótese, né, que acontece muito, se eu não tivesse deixado você, meu filho ou minha filha, com fulano de tal, né, a gente estaria passando fome, né, e eu estaria fazendo de tudo para você, porque tal, porque seu pai não sei o quê, ou ao contrário, né, olha filha, eu estou fazendo o máximo para você hoje, olha meu filho, estou fazendo o máximo para você hoje, porque você, a sua mãe, nunca quis fazer nada. Esses valores vão entrando na cabeça da criança com valores de inversão. Então, o que acontece? Quando você negou estar junto com uma criança em desenvolvimento, você está negando construir algo ao qual você poderia se pertencer. Porque quando você deixa, por exemplo, se eu deixar uma bola de futebol, emprestado com alguém, fala, toma conta para mim, ele não vai tomar conta dessa bola como se fosse eu. Ele vai tomar conta como se fosse dele. E se eu deixar a minha filha, o meu filho, com essa pessoa, ele não vai tomar conta daquela criança como se fosse minha. Com os cuidados meus, com os limites que eu vou impor a essa criança, porque ela vai ter que ter limites, né? Casa sem muro é um terreno aberto para todo mundo. Então, um muro para a criança, que o pai e a mãe, sim, tem que dar, tem que ser nessa fase da infância para ter limites. Para quando ela crescer e ela ser uma adolescente ou um adolescente com limites.
Então, esses limites vão fazer o quê? Vão deixar essa criança menos ansiosa, menos preocupada com o que hoje está acontecendo com ela, porque para ela vai estar trazendo algo muito, nossa, eu vi meu pai fazer isso, nossa, eu vi minha mãe fazer isso, nossa, eu vi meu tio fazer isso. Então, a figura de autoridade precisa sim existir, mas essa autoridade tem que ser uma autoridade totalmente em princípios. Não adianta você falar assim, eu sou autoritário, eu que mando, não sei o que lá, não, não. Você tem que ter um princípio para poder fazer isso. Porque a autoridade sem princípio, pode acabar até trazendo uma violência para a pessoa e você vai traumatizar aquela pessoa. Então, você fala, olha, não pode fazer isso. Olha, eu tô querendo comer, escolhe o que você quer comer aí, filha. Não, eu sei para minha filha, eu sei para o meu filho o que ele quer comer. Porque ele não sabe nada de nutrição, se deixar ele come as balafine lá o dia inteiro. Então, eu tenho que falar, olha, o limite, você só pode comer para isso. Olha, ainda mais aí você tem que ver histórico de família, você tem diabetes, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa aí que vai agregar. Mas para a gente não girar muita lâmpada aqui, de novo, a autoridade de pai e mãe não se delega para ninguém. Se há necessidade de você fazer isso por uma convivência, por favor, o tempo que você vai ficar até os 7 anos com o seu filho, com a sua filha, ele pode ser sim depois reequilibrado. Mas para a formação de caráter e para a formação da criança, precisa sim ter alguém. Precisa sim esse tempo que você vai estar perdendo, que na verdade acha que está perdendo, você nunca mais vai recuperar. E quando a criança tiver depois dos 7 anos, vai ser tarde demais, porque ela já vai estar com todos esses valores que teoricamente estão faltando, sendo refletidos para alguém. Então, alguém, sim, vai começar o quê? A adotar o seu filho. Então, se você fala, meu filho não liga para mim, pode ser que você não ligou para ele antes, ok? Então, esse negócio de repetir padrões é muito de o que você deixou, está suprimido nessa parte da sua infância. E eu vou falar agora dessa parte mais do amor e do trauma. Porque quando você suprime esses valores, você começa a virar um adolescente um pouco menos impulsivo. Por quê? Porque quando você tenta enxergar algo, ou vai tentar namorar alguém, ou vai tentar ficar com alguém, você vai estar trabalhando com algo que não é seu. Você sempre tem a frustração de, olha, aquela pessoa não liga para mim. Não, quem não está ligando, na verdade, está passando para você uma sensação dela, mas é você que está trazendo essa sensação. Então você nunca deve se colocar, por exemplo, eu estou junto com alguém, ninguém presta. Será que ninguém presta? Depois de 8 casamentos, depois de 9 casamentos, porra, não achei ninguém que presta? Será que é o ninguém ou será que sou eu? Né? Porque muita gente fala assim, nossa, esse mês eu já fiquei com umas 5, 6 pessoas e olha, eu tenho o dedo podre, tô me traumatizando, não vou querer ninguém. Mas pensa bem, qual é o seu objetivo? Se realmente é o seu objetivo estar com alguém? Ou você realmente está fazendo aquilo que você está pensando e você quer que a outra te responda com a sua verdade? Isso dentro do valor psíquico, né? A gente chama isso de narcisismo. Só que o narcisismo, de novo, ele é uma coisa boa, porque é onde deixa a gente saudável, onde deixa a gente com autoestima. O narcisismo é legal. Agora, quando você tem esse narcisismo para o outro, quer dizer, você só consegue se enxergar bonito ou bonita quando uma outra pessoa te chancela, olha, eu vou ficar bonito pro outro me falar que eu sou bonito. Isso já é patológico. Isso é narcisismo patológico. Porque você espera a confirmação do outro de uma coisa que você fez. Então, isso já é a primeira coisa que começa a te afastar das pessoas. Porque daí você só vai estar junto com pessoas que vai fazer o quê? Que vão fazer o quê? Que vão querer te chancelar. Aí você fica naquela turminha. Então, eu fiquei com, sei lá, com uma turma de um pessoal aí que, tem umas 3 meninas que nem ligam pra mim. Eu vou ficar com aquela ali que liga pra mim. Quer dizer, às vezes a menina nem quer, não é o objetivo dela, mas ela quer um outro tipo de interação. E você exige que ela, pelo menos, te chancele que você está bonita
Ou, rapaz, olha, como você ficou sarado, como o seu shape, hein? Olha, não sei o que lá. Então eu vou andar com os caras que chancelam isso pra mim. Isso é narcisismo patológico. Porque quando você se ama, você faz pra você. E o outro, por consequência, vai sofrer essa beleza que você está se achando. Então, o se achar, sem esperar que o outro também ache, isso é um narcisismo saudável. Agora, se achar e esperar que o outro ache também, já está ficando patológico. Então, o relacionamento, essa parte do trauma, essa parte da escolha, essa parte de você desenvolver algo que ficou em falta de você lá atrás, vai sobrar para o outro. E daí o outro já está um pouquinho mais adulto que você, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Tchau. E daí você perdeu a chance, não está sendo valorizado, não está sendo valorizada, e no final das contas vai falar assim: ah, eu tenho o dedo podre, estou escolhendo pessoas ruins, ninguém gosta de mim, olha, meu 18º casamento está indo, só acho pessoas ruins. Será que depois de 18 casamentos, de 8, de 15 casamentos, de 2, 3, 4, 5, enfim, a culpa é sempre do outro? Então, ó, vamos trazer essa parte do trauma para a gente enxergar o que é um pouco da gente, né? Porque a gente tem que fazer primeiro a nossa parte. A gente primeiro tem que estar consciente, se amando, para poder amar alguém. Se você espera a chancela de alguém te trazer o amor, isso nunca vai acontecer. Você vai ter primeiro paixão, que não tem nada a ver com amor. Paixão é um sentimento químico que você pode ter por qualquer pessoa dentro de uma danceteria, dentro de um barzinho. Isso é uma coisa comum. Isso é tipo um feromônio, perfume, todo mundo sente. E paixão é fácil, porque a paixão ela é se colocada dentro de um ah, de uma parte dopaminérgica, que a gente chama, né? Porque é onde que você tem aquela euforia de sempre estar conquistando, sempre estar acontecendo ali. Então, essa parte de você sempre conquistar, de sempre existir, de você sempre fazer, é o que te deixa empolgado para poder se apaixonar, para poder estar junto. Ó, e tem gente que só gosta de gostar, sabia? Porque a parte maior dela é o quê? Eu não quero ficar com ninguém, mas eu adoro ficar. Então, o adoro ficar é você se apaixonar. Então, como se apaixonar é dopaminérgico, na hora que acaba essa parte da euforia, você já quer outro. Então, assim, se você quer entrar no relacionamento, a primeira coisa é você trazer você, você entender quem sou eu. Ah, eu sou tal. Peraí. E você primeiro assim, não o que eu estou, o que eu sou, é a primeira coisa. O que eu estou, por exemplo, eu sou, vamos colocar, gerente de uma loja, não sei o que lá então. Então, peraí. Eu estou gerente, mas eu não sou o gerente. Quem eu sou? Olha, eu sou um cara que mora em tal, pega 2 ônibus para voltar para casa, tem uma mãe, de repente a mãe não está bem, está doente, de repente, olha, tem uma filha ali que eu pago uma pensão, ou senão ela está morando comigo, não sei. Eu sou essa pessoa. Eu estou o quê? Socialmente preparado para conhecer alguém. Então, essa pessoa não é a pessoa que você vai estar junto. É a pessoa ao qual socialmente ela se apresentou para você. É o que ela está, não o que ela é. Então, cuidado para não se apaixonar por quem não é aquilo que falou para você. Então, para isso, existe um tempo de relacionamento, um tempo de conhecimento, um tempo de valores, quem que é o homem, quem que é a mulher, ou quem que, enfim, independente se você é homossexual ou não, mas tem que ter ali uma hierarquia de valores para você poder trazer o valor de família para você. E o valor de família é aquele valor do respeito, é aquele valor do diálogo, é aquele valor de você interagir, de dialogar, os dois conversarem a mesma coisa e entregarem o que vocês querem. Por exemplo, qual é o meu objetivo? Eu estou vindo aqui para quê? Será que é de verdade? Vamos tentar ver se é de verdade ou não. Então, isso é onde você começa a conhecer a pessoa. E você primeiro vai conhecer o social. Você vai primeiro conhecer o que ela está, não o que ela é.
O que ela é, você provavelmente vai conhecer durante a vida. Mas a principal parte do apaixonar é porque muita gente se apaixona pelo que a pessoa está e quer manter isso durante o relacionamento todo. E daí casa com a pessoa estando, não sendo. Então, você está casando com uma mentira. Você está namorando uma mentira. E você está falando para você mesmo que aquele chancelamento da pessoa que está com você é uma verdade. Então, o que acontece? Você passa um tempo, mais ou menos ali, uns de 8 até uns 18 meses, com a pessoa no máximo, e a máscara cai. Pau! A verdade vem, aí vem a separação. Uma dica, né? Se quiser casar, casa no papel, tá? Se fizer a parte da união estável, né? Que daí vai deixar para o Estado, né? Para você ser uma... Não é nem concubina hoje, viu? Concubina era a vovó que era. Você é coabitante, que é mais... que é mais... vamos colocar... Que não é um nome tão legal, né? A minha coabitante, né? Que é estar ali habitando, né? A parceira do sexo, né? Mas enfim, depois a gente fala desse assunto. Mas só para você entender, então, esse dedo podre vem de ações que realmente, às vezes não é nem sua culpa, às vezes, mas você precisa estar presente para poder entender. Nossa, passei por isso. Se eu não tratar isso, toda hora eu vou escolher uma pessoa errada para mim. Por quê? Porque você ainda está repetindo padrões. Tá bom? Depois a gente volta para esse assunto para não ficar muito extenso, tá? Aí eu falo na segunda parte aqui. Por que você escolhe quem te faz mal? Olha isso. Aí eu coloquei aqui, ó, carência afetiva, que eu vou falar agora, abandono, rejeição, validação emocional, padrão pai e mãe, compulsão e repetição. Isso é uma coisa de Freud, tá bom? E daí aqui para vocês já refletirem aqui nesse bloco 2. Você não ama a pessoa, você ama a esperança de finalmente curar uma dor antiga através dela. Oh, que coisa, né? É o que eu acabei de falar. Então, eu coloquei aqui, por que você escolhe quem te faz mal? Será que é isso daí mesmo? Ou, na verdade, você ainda está tentando achar uma cura em uma pessoa errada? Certo? Porque o quê? Porque, na verdade, esses padrões seriam de pai e mãe. Esses padrões que você ainda está querendo reconfortar em alguém é alguma coisa que faltou em você. Então, quando você coloca aqui, até eu falei de carência afetiva, mas eu vou até falar dessa parte da validação emocional. Você pergunta para alguém, você me ama? A pessoa pode responder, eu te amo. Mas o que você faz para poder entender o que é o amor? O amor é sacrifício, tá? Só para entender. Quando alguém te ama, aquela pessoa faz o seguinte, ela se sacrifica por você, assim como você se sacrifica por ela. E se sacrificar quer dizer de você se limitar por aquela pessoa. Então o amor é o seguinte, é você escolher ficar limitado. Então, quando você coloca validação para o outro, você, na verdade, não está querendo assumir o que você realmente quer saber, mas o que realmente você está trazendo. Então, assim, quando você se coloca ao padrão de pai e mãe, imagina você, mulher. O homem já chega... vamos colocar, de novo, relações saudáveis, tá bom? O homem está cansado, ele trabalhou o dia inteiro, de repente ele carregou um monte de cimento, empilhou um monte de coisa, né? Ou senão o cara tá lá no escritório enfrentando um monte de chefe chato, fez uma puta, foi em um monte de lugar aí para viajar, visitou cliente ali, o dia inteiro de saco cheio. E daí você chega em casa, ele chega em casa todo cansado, tira o sapato. A primeira coisa que você fala para ele é: ó, tira esse sapato daqui que tá sujo, que acabei de lavar aqui. Aí, beleza? Olha onde tá vindo. Segunda coisa. Aí ele tá bom. Ele aceita. Tá? Ó, ele aceita. Tá bom, porque ele tá ali, né? Chegando em casa. Pegou esse sapato, deixou lá de fora onde você falou. Aí chega lá, vai te dar um beijo. Ixi, tá tudo fedendo. Vai tomar um banho logo, não sei o que lá.
Isso daí é o quê? Ah, você tá vendo? Tratando o seu marido como se fosse seu filho. Ele não precisa de uma mãe. Ele precisa de uma esposa. Essa validação que você está dando para ele é uma esposa que tem que dar de acolher. Essa validação de mãe, ele não está precisando, ele precisa do seu carinho, do seu cheiro, de falar: olha, vamos tomar um banho junto, sei lá. Tô imaginando uma situação hipotética, claro, às vezes o cara chega cansado, uma coisa, né? Mas se coloque como esposa. Se coloque no valor, não seja mãe do seu marido. E você, marido, não seja o pai dela. Porque muitas mulheres casam com o marido com essa figura paterna. Porque a primeira, aquilo que eu falei no bloco um, às vezes a mulher teve o pai ausente. Ela vai querer buscar um pai no marido. Peraí. É o desejo, é um Édipo? Sei lá. Não é isso. Porque o desejo do Édipo é do, do filho para a mãe. E de Electra, né? Que eles colocam que é da mãe pro. Da, da esposa para o pai, né? Então, isso é uma coisa que. Não vamos falar isso. Posso até fazer uma live falando sobre essas diferenças de ânimos e ânima, né? Do Jung. Mas assim, pense bem como você vai se portar a estar casada ou estar com um relacionamento com alguém. Não existe alguém que se coloque na posição de ser algo que você espera. Mas traga o melhor do que você pode para essa pessoa como seu papel. Mulher é uma coisa, que é a esposa, que é de estar junto, que é de poder trazer o que é de melhor para o marido. Mas esse marido, ou seu marido, ele tem que merecer, porque ele fez algo também por estar ali com você. E não adianta também ser unilateral. Então também, o marido às vezes trata a esposa como se quisesse a mãe. Ai, me dá um abraço, mãe. E começa a usar a esposa de mãe terapêutica. Não. Você vai ter com a sua esposa responsabilidades, você vai ter conflitos e confrontos, se precisar, mas você vai estar no papel de homem, de provedor daquela casa. Então se coloque no seu lugar para poder exigir algo de alguém. Você também é mulher. Se coloque, já lavou a louça? Por que eu tenho que lavar a louça? Ué, você não escolheu ser dona de casa? Senão era para estar trabalhando na rua. Agora, esse marido também, se você falar, ó, se você não estiver como uma boa, colocar assim, dona de lar, que você escolheu para ser, a gente sabe que é difícil, mas depois é dar reclamar disso também, então vai ficar em conflito a vida inteira. O confronto vai ser inevitável, vai chegar uma hora que esse casamento vai acabar. Então, se colocar no lugar. E essa carência afetiva é realmente uma coisa que vem de lá de trás. Mas ela começa a ter mais as pulsões dentro de um casamento ou dentro de uma relação que vocês estão tendo. Quando você tem um casamento, ali sim, feito um cartório, tudo certinho, isso vai te reservar a algo que você prometeu. Então, de acordo com os valores ali do casamento, do matrimônio, né, que você vai estar com alguém, você vai ser o marido, que você vai estar como provedor para essa mulher, e essa mulher vai estar junto com você para poder transformar as coisas em belo, para transformar uma família, para integrar isso à vida de vocês. Agora, se vocês trocarem esses papéis, e pode até ser em comum acordo, porém, é difícil da mulher hoje estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque ela não consegue ser uma boa mãe e uma ótima, vamos colocar, chefe de trabalho, ou nem chefe, né? Uma diretora de empresa. E não é que isso esteja errado, mas assim, uma hora vai faltar uma coisa. Porque ser uma diretora de empresa e ser uma CEO requer muito tempo. Muito tempo, estou falando assim, para essa empresa. E daí vai faltar o tempo para ser mãe. Você fala, aí vai entrar, eu vou terceirizar então meus filhos para uma babá. Pronto.
cai naquele primeiro que eu falei para vocês. Você está deixando alguém para tomar conta. Ah, mas eu não tenho condições. Tudo bem. Os frutos vão ser colhidos depois. E lembre-se, frutos caídos nunca voltam ao pé. Você pode pegar uma cola, pegar uma laranja que acabou de cair do pé e colocar ali com super bonder e colocar ali, ela nunca mais vai ter o mesmo fortalecimento que tinha no pé, porque ela está caindo porque ela já não serve mais. Quando você larga o pé, quando você larga, você tira isso daí, você não volta mais. Então é isso que acontece. Se você não desenvolver o seu papel de mulher, de esposa, de amante, ele vai procurar a mulher, a esposa e a amante em três figuras diferentes. Pode ser que você seja mulher, pode ser que você seja amante. Porque geralmente homem com amante, o casamento dura mais, tá? Porque o homem fica de saco cheio, né? E tem alguém para esvaziar o saco dele. Se não for você, vai ser outra, tá? Então, ó, vamos começar a se valorizar como homem, como mulher e como família. Não quer casar? Tudo bem. Tenha um relacionamento com alguém, que a gente chama de relacionamento transacional. Que é aqui, ó. Ó, tô precisando de dinheiro, beleza. Opa, dá um pouquinho pra mim. Opa, fica aqui, ó. Fica nessa linha aqui, ó. Se um dos dois tá, ó. Esse aqui é o relacionamento, relação estável. Ó, estável, tá vendo? Relacionamento estável. O casamento é assim, ó. Os dois crescendo. Só que em paralelo. Então, isso aqui, quando um cai, o outro vem. Então, você nunca vai estar dependendo do outro para nada. Vocês vão se juntar. Porque esse sobe e desce é comum. Mas eles sempre se equilibram. Porque eles não estão assim. Eles não estão numa dependência aqui, ó, de valores que estão vindo de um lado para o outro. Cada um tem seu papel. E eles estão crescendo e subindo, mas eles estão sempre indo para o mesmo lugar. Esse aqui é o matrimônio. E esse aqui é relacionamento estável. Ok? Então, para entender, sempre que você se colocar ao valor de outra pessoa, saiba que a consequência vai vir para você. Você sempre reflete no outro o que você é. Então, se você acha o outro idiota, pode se pensar que você é o dobro do que você pensou dele. Porque a gente só vai sentir algo que a gente tem por dentro. Você consegue se fingir de burro, mas nunca se consegue se fingir de ser inteligente, tá bom? Você pode entrar para fingir ser burro ali no pessoal. Ali, eu entrei com esse pessoal aí que é meio... Eu consegui entrar na turma. Beleza. Você está fingindo ser um pouco menos capacitado. Agora vai entrar ali num grupo de matemáticos, sei que lá, e começa a desenvolver com eles. Você não consegue. Porque a gente consegue ser burro. Fingir ser burro. Agora inteligente nunca. Tá bom? Aí o bloco 3... O vício em relacionamentos tóxicos. Muito comum isso. E aqui, dopamina emocional, já falei um pouquinho no outro. Ansiedade afetiva, reforço, que a gente coloca aquele famoso reforço intermitente, né? A manipulação emocional e as migalhas afetivas. E eu vou colocar para vocês, tem gente que chama ansiedade de saudade. Olha que coisa bonita. Dependência o pessoal chama de amor. Olha, eu sou dependente. Ó o Zezé, sou tão dependente de você. E humilhação de eu tenho que me sujeitar a esse relacionamento. Estou sendo humilhada. Então, me relacionar é uma humilhação. Bom, isso aqui, vícios tóxicos. Quando você realmente está naquilo tudo que eu falei e você quer sempre uma aventura, você está trabalhando com uma roleta russa. Você está trabalhando com o perigo. E isso é muito interessante, porque você trabalhar com uma coisa que pode um dia te matar é muito corajoso. Porém, muita gente gosta de viver nessa roleta russa, não é? Então, assim, quando nós estamos junto com alguém e essa pessoa não está nos satisfazendo, eu acho que o normal, quando você está com algo, de repente você tomou uma facada, ou de repente você está cortando alguma coisa e entra isso aqui em você,
Se você tirar ela de uma vez, ela vai começar a sangrar, a jorrar e você pode até morrer. Então, o ideal é que você esteja com isso fincado em você, porém, você vai estar começando a sentir dor. No começo, você nem sente isso aqui. Você vai começar a sentir a partir do momento que o seu cérebro percebe que há algo introjetado. Quando essa dor é percebida, ela começa a radiar. Se você vem na ansiedade e tenta tirar isso, você pode morrer rápido, porque há uma hemorragia. O ideal seria, a partir do momento que você foi ferido, você pegar, entender, se colocar em presença. É difícil? Sim. Por isso que existe a psicanálise, por isso que existe essa observação, por isso que existem os estudos. Você precisa dominar esse seu psíquico, porque se o seu psíquico te dominar, realmente você, de novo, aquilo que o pessoal fala, se você não conseguir controlar a sua boca para comer e para falar, imagina para você poder fazer outras coisas, né? Então, vamos lá. Você está com isso aqui. Você se feriu, te feriram. Então, você faz o quê? Você se toma consciência, olha, estou ferido. Logo eu vou começar a perder meus sentidos porque, né? Vem um valor ali, uma dopamina, vem um estado ali de que você começa a entrar em desespero, nervoso, a parte da adrenalina vindo, e daí o corpo vai querer até desligar para poder, né, te preservar daquela situação. Só que você se entra em consciência que você precisa de uma ajuda. Ajuda. E essa ajuda você vai pedir para quem você confia, porque não adianta você pedir para quem te enfiou isso, certo? Para te ajudar. E geralmente as pessoas pedem para o cara que enfiou a faca ou a mulher que te enfiou a faca, eles pedem para essa pessoa te ajudar. Tá entendendo que a parte do domínio, de estar com alguém, de você passar, que nem coloquei aqui, migalhas afetivas, manipulação emocional, reforço intermitente, ansiedade afetiva, a dopamina emocional, está te emborrecendo e você está virando vítima de você mesmo pela decisão que você está tomando por alguém? Então, você teria que tomar consciência disso e procurar alguém para poder fazer o quê? Sair dessa situação, mas não para o outro. E você faz o contrário. Você pede ajuda para o outro, que já te feriu. E muita gente acaba voltando. E o que o outro faz? Ou ele tira para você morrer feliz da vida, porque o outro te ajudou, certo? Você morre feliz. Nossa, eu morri, mas passei bem, né? Uma época, né? Mas você morreu. Você se anulou. Acabou. Ou você pega, fica para você e vai procurar ajuda com quem vai saber lidar com essa facada. Quando essa facada está aqui, você vai procurar primeiro alguém que não pergunte o que aconteceu. Olha, o que aconteceu? Tá doendo. Vai procurar alguém que resolva isso. Quem que é alguém que resolve isso? Nós, psicanalistas, neuropsicopedagogos. Nós resolvemos, nós pegamos você com essa faca aqui dentro e antes da gente tirar, a gente entende o porquê aconteceu. Mas quando a gente for tirar, a gente vai tirar com todo cuidado para você não sangrar. Para você não pegar isso aqui e devolver de volta para quem colocou, tá? Por isso que eu falo de migalhas emocionais. Então, quando você entra no relacionamento e você passa por muitas humilhações porque você quer. Então, assim, a dependência do amor é doentia. Porque você depender de alguém é quando você realmente não se ama. E para você amar alguém, a primeira coisa é você se amar. Para você poder saber a quem você vai entregar essa faca. Ok? Então, isso já deu um resumo. E para a gente fechar aqui no bloco 4, para vocês entenderem um pouco mais do que vai falar essa apostila, vamos colocar aqui. Como quebrar o padrão. E eu vou colocar aqui quatro partes. Consciência emocional, responsabilidade afetiva, reconhecer gatilhos e parar de romantizar esse sofrimento. Bom,
Eu acho que eu já falei um pouquinho, quase tudo disso aqui, no bloco anterior. Mas aqui eu quero dar uma pinceladinha nessa consciência emocional. É se trazer ao presente. É de não sofrer por não entender, mas o quê? Sofrer consciente que você precisa passar por aquilo para você aprender. Porque quando você trazer isso para você, você vai trazer isso como um valor real. E quando você trouxer isso com um valor real, você vai falar: bom, agora sim, eu estou trazendo algo importante para mim. Eu estou trazendo algo que realmente é valor. Porque se você não souber, você fala: olha, eu preciso de um suporte. Ajuda é muito pesado. Porque quando você precisa de alguém que te suporte, alguém que te trague para você mesmo, você vai estar procurando, geralmente, não a pessoa ao qual você vai se interagir, mas a alguma pessoa que você vai se tornar o quê? Confidente. E vem para nós, os terapeutas. Você pode sim trazer para um amigo seu, ok? Mas esse amigo seu, ele tem que ter os mesmos princípios seus. E isso falei nessa parte do ambiente. Então você tem uma consciência emocional, que nem eu coloquei aqui, uma responsabilidade de poder trocar em afetos com alguém algo que já é seu. Você tem que ter isso em reciprocidade. Por exemplo, não adianta você dar mais carinho para alguém tentando que essa pessoa se reerga, porque às vezes ela nem quer carinho. E todo afeto não requisitado, ele fica como se fosse uma violência para a pessoa. Porque imagina você querendo dar carinho para alguém que não precisa de carinho. Você querendo dar água para uma pessoa que está com fome, né? Você pergunta antes, você está com fome? No lugar de você já chegar dando um copo d'água. Então, essa é a parte nossa, a parte dos terapeutas. A parte da psicoterapia é isso aí. A psicoterapia integrada é mais legal ainda, porque tem coisas que eu consigo resolver, trazendo coisas da sua infância, coisas que você está passando hoje, tentar trazer você hoje nessa parte de poder se sentir melhor, se sentir amado, se sentir dentro desse valor de não ficar repetindo padrões. Porém, dentro do que você está planejando, será que é isso mesmo que você quer? Ou você quer que eu chancele algo que você acha que é verdadeiro e você está me procurando para validar você? Então, o terapeuta, ele precisa te ouvir e te falar valores biopsicossociais que te tragam a verdade em todos eles. Podem ter variáveis, sim, mas dentro de uma matemática, o resultado final é um só. Então, se você está numa região de dependência de alguém, ou se você está numa região de poder se conflitar com alguém, pense nisso. Nunca se deixe ao valor de de trazer uma pessoa para você, para chancelar, aquilo que você acha. Não. Procure um profissional, procure alguém para poder fazer uma escuta de algo que você realmente quer aprender. Vá com o seu coração aberto. E isso lembre daquela primeira parte do bloco 1. Traga a sua infância para essa pessoa, para esse profissional. Ele com certeza vai começar a enxergar coisas que você nem imagina que você está repetindo de padrões. Aí sim, igual eu coloquei aqui, para a gente fechar aqui. Quando você faz isso, você reconstrói a sua autoestima, porque é você mesmo que vai estar ali no papel para fazer as coisas, não o que você acha ou não o que acharam sobre você. E eu coloquei aqui: enquanto você não curar a sua ferida vai sempre escolher por você. Tá bom? Então aqui é o seguinte, ó, para a gente já finalizar aqui, para não ficar muita coisa, ok? Eu queria agradecer quem ficou aqui na live. Eu sei que às vezes é um tema no TikTok, é difícil, né,
para ficar ouvindo psicanálise, para ficar ouvindo sobre esses, essa parte, geralmente, nessa hora, né, do dia, né? Muita gente quer realmente entretenimento, mas é uma coisa legal a gente se conectar sempre a gente. Então, ó, procurar nos canais ali do WhatsApp, o Instituto Vani, para a gente poder ter uma proximidade, vocês receberem as nossas atualizações, tá bom? E aqui eu vou fazer um fechamento aqui para vocês, fazendo assim. Ninguém nunca... talvez as pessoas nunca tenham explicado dessa forma, né? Mas essa parte que eu falo do trauma ao amor, esse amor consciente é isso que eu falei para vocês, você estar em presença. E o trauma é tudo aquilo que vocês passaram e vocês hoje querem ressignificar. Então, por exemplo, se você sofreu um acidente, você vê quantas pessoas sofrem um acidente de moto, de carro, e você fala, bom, sobrevivi, ou senão eu fiquei com uma sequela, mas eu ressignifiquei aquilo. E você até perdoa quem fez aquilo. E o perdoar é você não esquecer, porque você sofreu aquilo. E você não pode esquecer, porque senão você vai acontecer de novo. O perdoar é você lembrar, mas sem dor. Quando você lembra do que aconteceu e você não tem mais dor, você está realmente resolvido com aquilo, realmente o perdão vem, tá? Então, dentro desses 4 blocos que eu falei, eu coloquei, e isso tá no meu livro também, no Amar e Desesperar a Alma, tá bom? Que tá nos primeiros capítulos ali dos primeiros vídeos que eu falei aqui, tá? No TikTok, nos primeiros vídeos lá atrás. Então, eu vou trazer uma apostila referente a esses 4 blocos. Essa apostila, ela tem ali, o pessoal chama de quiz, né? Algumas perguntas e com umas linhas. Para quem gosta de imprimir, pode imprimir, pegar a caneta e responder. E depois, muitas apostilas deixam essas perguntas sem respostas. Procura a resposta em você mesmo. Lembra que eu falei que biopsíquico, a gente precisa trazer o valor real. Eu trabalho com a ciência e com a biologia. Então, eu trabalho com os valores que a gente, sim, pode colocar ali como questões de respostas, né? De respostas únicas. Então, dentro dessas respostas que vocês colocarem, no final vai ter a letra alternativa correta no gabarito. Então, a apostila vai ter um pouquinho de cada coisa que eu falei, e no final vai ter pergunta e resposta, um teste para você fazer e o gabarito para saber se você acertou. Tá bom? Então vai estar vendo essa apostila, né? Eu deixei um link do WhatsApp, né? Mas se quiserem entrar tanto na parte do canal do YouTube, desculpa, o canal do YouTube não, canal do WhatsApp, ou mesmo mandar aqui pelo WhatsApp, né? Uma mensagem, querendo o link para poder fazer a compra. Você faz a compra, me envia o comprovante, eu já envio para vocês a apostila, tá bom? Vai estar em PDF, você pode imprimir. Ideia legal, porque daí você trabalha com você mesmo, tá? Sobre isso. E o que mais? E daí, vamos trabalhar assim. Essa parte a gente falou que foi do trauma, né? Então, se quiser escrever, aquela apostila que fala do trauma ali, do amor, aí eu já sei do do que significa, tá bom? Mas só para vocês entenderem o que foi essa nossa live, tá? Eu vou deixar ela aqui, né? Não sei se vai salvar full, mas eu vou tentar trabalhar bastante isso com vocês, porque a ideia é poder ter uma série de lives para trazer um pouquinho de cada vídeo, só que numa questão de apostila. Então, eu vou fazer para cada live, eu vou fazer uma apostila, e daí essa apostila vai ter esse teste, e você vai ver se você aprendeu ou não o que eu tô querendo falar, tá bom? Então, agradeço a vocês pela audiência, tá? Vou me acostumando também com esse formato de live, tá? Quero fazer bastante coisa. E lembrar de vocês, né? Entrar em contato aqui com o Instituto Vani, né? A gente tem psicanálise, a neuropsicopedagogia, né? E
com certeza, a multidisciplina para desenvolver a parte da nos tornarmos melhores pessoas, melhores seres humanos, tá? Estamos aqui na região de Alphaville, de Barueri, no centro comercial. Então, quem quiser conversar com a gente, só mandar uma mensagem que com todo carinho a gente está aí, que a gente vai atender vocês, a gente vai acolher todo mundo, tá bom? Uma boa noite e nos vemos na próxima live.